Olha só, alguns livros são mais do que só histórias, né? Eles viram verdadeiros fenômenos. Mas, e se a história de como o livro foi escrito fosse ainda mais inacreditável do que a própria ficção? Hoje, a gente vai desvendar a origem incrível de um dos livros mais polêmicos e mais vendidos do século XX. Esse aqui é O Cavalo de Troia, uma obra que fisgou milhões de leitores. O livro, por si só, já é um acontecimento. Mas a história de como o autor, J.J. Benítez, diz que conseguiu essas informações, bom, isso aí é um thriller à parte. E essa é uma citação do próprio autor. Essa vontade que ele tinha há tempos acaba sendo ponto de partida para uma série de eventos que parece ter saído de um filme de espionagem. Ele sonhava em ser uma testemunha, um jornalista ali na cena. E o que aconteceu depois testou essa ideia de um jeito que ninguém poderia imaginar. Só que a história não começa com o autor escrevendo, sabe? Ela começa com um quebra-cabeça que deixaram para ele resolver. Um legado misterioso que o levaria para uma jornada totalmente inesperada. E tudo começa com esse código aqui, de 5 linhas. Imagina só, depois que um conhecido bem misterioso dele morreu, o autor recebeu essa mensagem. Cada linha é uma pista, um pedacinho de um enigma que o levaria a um segredo guardado a 7 chaves. É tipo um convite direto para o olho do furacão. E aí fica a grande pergunta, né? O que era tão importante a ponto de precisar ser protegido por um código todo elaborado assim? É isso que a gente vai descobrir. Mas, para a gente entender esse código, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Vamos ver como essa mensagem enigmática foi parar nas mãos do autor. A origem de tudo está num encontro com uma figura, assim, fascinante e bem reservada. Pois é, tudo começou com uma ligação anônima. Um major aposentado da Força Aérea Americana ligou para o Benítez, depois de ver ele na televisão falando sobre o interesse que tinha na vida de Cristo. Só pela ligação já dava para sacar que o assunto não era qualquer coisa. E olha, o relacionamento dos dois foi se desenvolvendo por mais de um ano. O major estava, na verdade, testando o Benítez, sabe? Vendo se ele era a mesma pessoa certa. Foi um processo lento, bem pensado, que terminou com a morte do major e o início do verdadeiro enigma. Sobrou só uma chave e logo depois a carta com o código. Aí que vem o ponto principal. O que o major disse no último encontro deles transformou a curiosidade numa verdadeira missão. A primeira entrega era a chave, o objeto físico. O resto, o verdadeiro legado, só poderia ser acessado depois da morte dele usando aquele código. E é aí que a investigação começa de verdade. Com uma chave numa mão e um código todo misterioso na outra, o Benítez vai para Washington, D.C., decidido a resolver esse mistério, uma pista de cada vez. Então, a primeira linha do código falava o seguinte: a sentinela que vela diante do túmulo vai lhe revelar o ritual de Arlington. Lá no Cemitério Nacional de Arlington, observando a guarda no túmulo do soldado desconhecido, o Benítez percebeu que um número se repetia o tempo todo: 21. E é genial o jeito que ele chegou nesse número. Basicamente, cada movimento da guarda de honra era baseado no número 21. Eram 21 passos, pausas de 21 segundos, ou seja, o tal ritual de Arlington não era uma frase, era um número. O 21, que por sinal corresponde à mais alta saudação militar, os 21 tiros de canhão. Pronto, a primeira peça do quebra-cabeça se encaixou. Com a primeira peça encaixada, o Benítez foi para a próxima pista. A terceira linha do código mandava ele para outro lugar famoso ali no mesmo cemitério, o túmulo do John Fitzgerald Kennedy. A instrução era clara, era para abrir os olhos. E não é que estava lá de novo, quando ele contou as letras do nome completo do presidente, John Fitzgerald Kennedy. O resultado era exatamente 21 letras. Não tinha como ser coincidência. O número 21 era a chave para decifrar tudo. E com isso, aquela segunda linha do código finalmente fez todo sentido. Chave e ritual conduzem a Benjamin. O ritual era o número 21. A chave abria alguma coisa. E Benjamin? Em Washington, existia uma agência de correios chamada Benjamin Franklin. E adivinha? Nessa agência tinha uma caixa postal de número 21. Todas as peças se conectaram. Aquilo que era só um quebra-cabeça no papel estava prestes a virar uma coisa bem real. Com a chave na mão e o endereço certo, o Benítez estava a um passo de descobrir o que era o tal legado do major. Então ele foi lá, abriu a caixa postal 21. E dentro não tinha dinheiro, não tinha joia, tinha 2 cilindros de papelão e um envelope. O mistério só aumentava. O que será que tinha ali dentro? Só que no momento em que o Benítez voltou para o hotel para ver o que era aquilo, a história deu uma virada. E uma virada perigosa. Ele recebeu uma ligação da recepção avisando que tinham 2 homens lá
querendo falar com ele. Um deles dizia que era do FBI. De repente, ficou claro que ele não estava mais sozinho nessa busca. De repente, a investigação virou um filme de espionagem. Ele foi confrontado por agentes federais e teve que pensar muito rápido. Inventou uma história sobre pesquisa de OVNIs para despistar. Quando ele sacou que estava sendo vigiado, ele simplesmente fugiu do hotel pela escada de incêndio, que nem um fugitivo mesmo, com o legado do Major escondido na bolsa da câmera. Já em segurança, finalmente chegou a hora de descobrir o que o Major guardava com tanto cuidado. O que tinha naqueles cilindros? Que história era essa de Operação Cavalo de Troia, como o próprio Benítez acabou chamando? E dentro dos cilindros estava o diário. Um relato em primeira pessoa de um projeto militar americano ultra secreto. O diário, que se tornaria a base para a série de livros Cavalo de Troia, descrevia nada mais nada menos que uma viagem no tempo até a Palestina do século I para testemunhar a vida de Jesus de Nazaré. O impacto disso tudo, seja da descoberta ou da história em si, foi gigantesco. O livro que saiu disso, Cavalo de Troia, vendeu mais de 6 milhões de cópias e deu origem a uma saga que, até hoje, fascina e gera muito debate no mundo todo. E tudo isso nos leva à pergunta final. Afinal, o que é Cavalo de Troia? Será que é só a invenção genial de um escritor com uma história de origem toda elaborada só para criar marketing? Ou será que é o diário de uma operação secreta de verdade, um segredo que um Major, já no fim da vida, sentiu que o mundo precisava conhecer? A verdade, no fim das contas, talvez seja o mistério que cada pessoa que lê precisa decidir por si mesma.